Olá, olha só, estamos mais uma vez assentados nessa mesa de bate-papo e hoje para bater um papo com uma pessoa mais que especial para mim, para minha família e também para o nosso ministério e para quem a conhece, que é a nossa querida Bispa Cindy Brant. Bem-vinda, Bispa. Daqui a pouquinho ela vai se apresentar, vai falar um pouquinho. E eu queria, nesse momento, falar para você o seguinte. Olha, pega aí esse link e envia agora para o maior número possível de pessoas, porque a Bispa Cindy prometeu que vai falar tudo sobre a vida dela. Então, se você está curioso para conhecer um pouco mais da intimidade, aquilo que talvez não é falado no dia a dia, participa dessa programação, passa aí para um monte de pessoas, porque eu sei que vai edificar muitas vidas. Então, sem mais delongas, como diria o povo do interior, Bispa Cindy, bem-vinda, é um prazer recebê-la aqui. É uma honra para nós ter você nesse nosso programa Debate Papo. Muito obrigada. Olha, prazer é todo meu. Bispo Ricardo, né, meu querido padrinho, né, nós te chamamos de Bispo Ricardo, mas você é um amigo nosso íntimo da família, do meu marido, de toda a nossa história. É um prazer estar aqui nesse debate-papo. Demorou, mas saiu, o convite foi feito faz tempo, mas por conta das crianças, a agenda e tudo mais. Hoje cá estou aqui, muito feliz, grata a Deus, muito feliz com tudo que vi até agora, esse estúdio maravilhoso, parabéns pela excelência, Obrigado. Toda a equipe maravilhosa. E vamos lá, né? Agora eu tô numa posição aqui um pouco diferente do que eu tô acostumada, né? Mas você tira de letra, Mas vamos contar a minha história, né? Acho bem legal esse momento, até por esse momento que a gente tá vivendo do nosso ministério. É verdade. Eu sou mais fechada, né? Não costumo me expor muito, né? Meu marido que eu falo que é um livro aberto, mas eis-me aqui. Eu creio que a gente passa por situações, experiências na nossa vida até para edificar outras vidas. É verdade. E tô aqui para falar o que você perguntar, Bispo Ricardo. Mas isso é tão importante, sabe por quê? Bispo, eu queria começar até falando isso, porque às vezes quem olha para um líder, quem está à frente de um ministério, as pessoas às vezes não conhecem os bastidores da vida, a história, como Verdade. Começou. Né? Porque quem chega no ministério vê a Bispa Cindy pronta, tá Isso. lá, é a Bispa Cindy e tal, Sim. mas não sabe talvez a trajetória. Eu acredito muito nisso, tenho certeza, que o seu testemunho, a sua história, a sua vida pode conectar muitas pessoas para entenderem isso, assim, né? Talvez alguém que tem um sonho, tem um projeto, tem um desejo de constituir uma família, de ter uma mudança de vida, e nós vimos isso acontecer na sua vida, né? Eu tive o privilégio de ver isso ser despertado na sua vida, toda essa sua trajetória. E aí eu sei que tem muitas pessoas que vão também se conectar com essa história. Eu queria que você falasse um pouquinho quem é a Cindy, né? Não apenas a Bispa Cindy que as pessoas veem no altar, Sim. mas a Cindy mãe, a Cindy esposa, a Cindy mulher, né? Ser humano como todos os outros. E assim, eu vou usar uma palavra um pouco mais simples, mas assim, a gente quer hoje ver a Cindy descalça, né? Entender quem é verdadeiramente essa mulher de Deus, essa mulher abençoada, que hoje é o símbolo do nosso ministério, o símbolo feminino do nosso ministério, na nossa sede em São Paulo, e a gente quer saber um pouquinho da tua história. É muito interessante, né? Quando a gente fala sobre quem somos nós, antes até de um título, né? De tudo que acontece na nossa vida, durante muitos anos eu questionei a Deus por que eu passei por tantas coisas. Não sei, acho que chega um momento da nossa vida. É verdade. Um nível que a gente alcança, eu falo, nossa, mas por que eu passei por tanta coisa? Porque justamente você falou, né? Às vezes as pessoas nos olham no altar e não fazem a menor ideia da nossa história, do que Deus fez, da preparação, do processo para a gente chegar naquele ponto, naquele Verdade. Nível. Eu converso com muitas mulheres, muitas jovens, né? Que eu sei que me tem como exemplo, né? Me colocam no lugar de exemplo, mas eu sempre faço questão de falar que nem sempre foi assim. Verdade. Que quando Deus me resgatou lá atrás, quando eu tinha 15 anos, eu passei por um processo de sofrimento, passei por muitas dores, sou filha de pais separados. Então, durante muitos anos eu perguntei, Senhor, por que eu passei por isso? Por que eu tive que ver meus pais ali se separando, tive que participar de brigas, de desavenças, de coisas que hoje, graças a Deus, eu não vivo isso porque o Senhor
primeiro me resgatou, me restaurou e me fez entender que eu seria diferente. Uau. Mas lá atrás, não era assim. Mas atrás... como foi, Cindy, essa chegada assim? Você tá falando de você chegou na Igreja Cristo Vive com 15 anos. Como? Como foi sua conversão? Tá. Como que... O que aconteceu? Né? Sim. Porque 15 anos de idade, eu tenho a minha filha Laura hoje com 15 anos... E assim, eu olho para minha filha e é uma menina, é uma criança, né? É uma criança. E a gente olha e fala, meu Deus, é uma jovem. A gente vê hoje o adolescente com 15 anos, muito desenvolto, né? Alguns até desenvoltos demais, né? Além da conta. Sim. Mas para o pai a gente vê realmente é uma criança. Sim. Então assim, como você chega? O que aconteceu? Se você quiser contar, obviamente. Sim. Não, eu acho importante justamente... até pelo propósito desse podcast, né? Hoje eu vim aqui abrir da minha vida. Por que eu vou abrir minha vida? Por que eu vou expor a minha vida? Porque eu sei que outras pessoas estão passando por esse mesmo processo. Verdade, Cindy. E levar esperança. Porque se verdade. Aconteceu comigo, pode acontecer com qualquer pessoa. O nosso Deus não faz acepção de pessoas. É verdade. E quando eu cheguei, eu era uma menina, como a sua filha. Você acabou de lembrar. A Aninha tem 15 anos. Exato. Você olha para ela, você vê uma criança inocente. E quando meus pais se separaram, eu tive uma ruptura, assim, entre ser criança e entre amadurecer. Entre deixar algumas coisas de criança e ter que pegar muitas coisas para mim, muitas responsabilidades que talvez não eram para eu... Não era para eu viver, para eu pegar, mas era o que tinha naquele momento. Acabei absorvendo, até por conta da separação dos meus pais. Eu tinha um irmão, eu tenho um meu irmão que na época tinha 2 anos, eu tive que praticamente criar o meu irmão por conta da ausência. Então aconteceram vários fatores que me fizeram amadurecer muito rápido. E eu ao contrário, não sei se todos sabem, né? Eu não nasci em berço evangélico. Sua família não era? Ninguém. Só a minha avó. Você tá brincando? Sim, meus pais, né? Sempre foram católicos. Só a Dona Lourdes? Só a Dona Lourdes. E que era evangélica? Que era evangélica e se converteu depois de bem mais velha também, de adulta. Já tinha lá seus 50, quase 60 anos. Porque hoje a minha avó tem 97 anos. Uau. Eu tenho 34. Então, assim, quando eu tinha 15 anos, a minha avó já era uma senhora, não era novinha. Sim. E ela ali também tinha acabado de se converter. E os meus pais me criaram em um lar católico, né, com aquelas vertentes espíritas, então frequentei centros espíritas, fui batizada na igreja católica, fiz primeira comunhão, estava fazendo o processo para o Crisma, a primeira Eucaristia, se eu não me engano, tinha esse nome. Quando Jesus ali me resgatou. Uau. E eu não fazia a menor ideia. Por intermédio da sua avó. Por intermédio da minha avó, que sempre me criou e me tratou de uma forma diferenciada, né? Eu sei que hoje todo mundo tem maturidade, meus primos já superaram, minha irmã já superaram essa fase, mas assim, a minha avó tinha algo muito diferente comigo, e hoje eu venho a entender, hoje eu entendo o que foi isso, mas a gente tinha uma conexão muito diferenciada. Você acha que por conta talvez desse divórcio, dessa ruptura ou não? Não, foi desde criança. Você foi a primeira neta? Nem um pouco, minha avó tem 30 netos e eu fui qualquer uma aí no meio do caminho, uau, entendeu? Assim, não teve não foi primeira, não fui a última, não foi porque meus pais separaram, porque a gente sempre teve uma conexão desde pequenos. Minha avó, ela me buscava em casa. Eu tenho essa recordação, Cindy, sempre a sua avó chegando com você na igreja, sempre. Uma época assim, né, que era quinta, domingo, todas as reuniões ela estava ali, né? Sim. Sempre muito fiel, uma mulher muito fiel. Muitas vezes era um motorista dela que ia levar ela, que já não dirigia mais, né? Isso. Então, assim, hoje eu entendo que foi uma conexão espiritual. Hoje eu entendo que Deus usou a vida da minha avó para me apresentar a ele, porque eu não conhecia Deus. Eu conhecia um Deus de estar preso no madeiro, um Deus de igreja católica, um Deus que às vezes eu olhava, né, Jesus ali, eu falava, nossa, mas é só isso? E aos 15 anos também sem muita maturidade de entender, né? Total, e sem interesse nenhum. Eu nunca tive interesse, nem em religião, nem em Deus, nem nada. Eu sempre tive, até meus 15 anos, eu tive uma infância muito feliz, muito próspera. Meus pais sempre foram bem financeiramente, sempre me proporcionaram coisas maravilhosas. Só que quando eu fiz 15 anos e teve essa quebra, esse divórcio, o meu mundo acabou. Tudo aquilo que eu idealizei, tudo aquilo que eu conhecia como família, de repente ruiu e eu fiquei sem referência nenhuma. Então, você imagina, com 15 anos, sem meu pai, sem minha mãe, os dois separados. Meu pai foi
praticamente colocado para fora de casa. Fora outras coisas que eu presenciei, que obviamente não cabe trazer, né, por conta de disposição, mas assim, presenciei coisas muito duras. E para uma criança, uma jovem de 15 anos... jovem assimilar isso. Então, assim, foram marcas que, naquele momento, se Deus não tivesse me resgatado e usado a vida da minha avó, que a vida inteira plantou uma sementinha desde criança, e quando veio à tona tudo isso, Deus, ela deu um jeito, o jeitinho dela de me levar aos cultos, e eu nunca vou me esquecer, assim, foi numa quarta-feira, num culto de mulher. Então, eu cheguei da escola, eu tava, assim, destruída, porque eu tava naquela linha tênue entre... cair no mundo, né? Porque eu tinha muitos amigos do mundo, eu sempre fui muito influente na escola, líder da escola, líder do time, comunicadora. Então, assim, eu tinha muitos amigos do mundo e tinha perdido minha família. Então, eu tava ali naquela linha. Ou desencana mesmo e se perde, vai por aqueles caminhos que a gente sabe que normalmente acontece, né? Pra quem perde a referência. Ou a minha avó ali começou a dar um jeito de plantar aquelas sementinhas um pouco mais, assim... Vamos comigo? Vamos no culto? Ela foi intencional. Total. A partir daí ela começou a ser intencional, porque ela viu o quão triste e o quão para baixo tava ficando perigoso aquele caminho. E poderia ir por um caminho mesmo de perda, né? Podia me perder total, a gente sabe, né? Tem o caminho das drogas, da bebida, e assim... E durante toda a minha vida, né, e hoje também eu entendo, né, eu sempre falo sobre isso, eu entendi a predestinação quando eu entendi o que Deus tinha me livrado, me livrou todas as vezes, eu não tenho marca nenhuma. Uau, glória a Deus. Né, eu não tenho marca nenhuma com droga, com bebida, com relacionamento. Eu cheguei para Deus, como a gente fala, né, um livro em branco. Uma folha... Uma folha, assim... Nova, né? E aí, nesse culto, né, tava me lembrando, né, qual foi a minha primeira experiência, que é legal falar, né, porque minha avó me convidou, é um culto de mulheres, aí eu cheguei lá, só tinham senhoras, não era um culto frequentado por jovens, né, então você pensa, nossa, que incoerente, né, em vez dela estar num culto de jovens para jovens, eu tava ali num culto de senhoras, quebrada, com meu coração totalmente dilacerado pela situação e pelo que eu estava vivendo, porque como eu falei, né, eu peguei responsabilidades que uma criança de 15 anos... Que não era sua. Não era minha, e aquilo era um peso, era um fardo muito grande, né? E doía, e machucava, e eu não sabia muitas vezes como administrar. Porque a gente não sabe lidar com essa idade, eu acho que tem até dificuldade de lidar com as emoções, com os sentimentos. Total. De entender, você sabe que algo não está legal, né? Isso. Você vai fazendo, mas dentro de você algo não está ajustado. Talvez você não sabia o que fosse, né? Mas havia alguma coisa desajustada. Eu não me sentia no lugar certo, porque eu falava, isso que eu tô fazendo não era para eu estar fazendo. Eu tinha que estar estudando, eu tinha que estar fazendo coisa de adolescente. E aí, quando teve essa ruptura, eu parei. Eu simplesmente cresci e falei, agora eu tenho que seguir em frente. E aí, nesse culto da mulher, eu nunca vou me esquecer, era uma quarta-feira à tarde, a minha avó me levou, eu tava muito brava, assim, foi contra a minha vontade, mas como eu amava muito minha avó, eu não queria também decepcioná-la. E ela me levou, ela falou, fica sentada lá atrás, não tem problema. E ela foi lá pra frente, né, que ela gostava, ela sempre foi a primeira a chegar, a primeira a sentar. Sempre atrás ali do primeiro banco. Isso, ela sempre foi ali, cheira cangote, a gente fala, né, da Bispa Solange. E aí, aquele dia aconteceu uma coisa diferente comigo, que eu nunca tinha sentido. Eu realmente... Nessa reunião de mulheres. Nessa reunião de mulheres. E ali, realmente, Deus falou comigo de uma maneira sobrenatural. E eu lembro que eu caí no choro, assim... Eu senti no meu corpo físico ali, Deus fazendo algo, uma cura que estava de dentro para fora. Era uma dor tão grande sendo substituída ali por um poder que eu não sabia o que era. Uau! Porque eu nunca tinha tido contato. Eu nunca tinha ouvido essa história. Então, hoje são coisas inéditas, né? São coisas que, assim... eu não costumo falar sobre isso, falo com as minhas... na intimidade, assim... Mas eu creio que Deus vai trabalhar na vida de alguém hoje sabendo sobre isso. Porque, assim, Deus usou a vida de uma avó, né? De uma pessoa. Olha a importância, né? Das avós, às vezes das tias, das mães. Alguém que seja referência, influente na sua vida. De não desistir da vida de um neto, de um sobrinho, né? Isso. De um jovem. Porque, assim, você falando isso aqui, eu fiquei pensando. Eu falei, gente, com 15 anos... passou por uma ruptura da família, quer dizer, podia gerar traumas, dilacerar emocionalmente, e vai para um encontro
de mulheres com senhoras maduras, já com uma certa idade. Sim. E quando você falou assim, de repente eu fui tocado, eu falo, de que forma? É porque essa multiforme sabedoria de Deus, né? Não há uma regra assim, vai numa reunião de jovem que você vai ser tocado. Isso. Não. O dia do poder de Deus na vida da gente é independente da nossa força, da nossa ação, né? Total. É o poder de Deus. E ninguém encostou em mim, e ninguém falou comigo. Eu tava ali no final do último banco, quietinha, só Deus sabia o que eu tava chorando, sofrendo. E ali foi o dia do poder do Senhor na minha vida. E a partir daquele dia, eu falo, não deu mais pra voltar pra trás. Assim, teve uma sim de antes daquele dia. E uma sim de depois daquele dia. Por que aconteceu? Aí são os caminhos do Senhor que são excelentes. Porque eu fico tentando pensar o que Deus pensava sobre mim. Ele pensava assim... Coitada dessa moça, ela sozinha não vai conseguir, ela não vai ter força, porque ela não tem ninguém na casa dela, a avó dela é uma senhora, apesar de ser uma referência. Você ficou morando com a sua avó? Não. Assim, eu não morava, ela morava na esquina da minha casa. Então você ficava muito na tua avó? Muito na minha avó, então assim, minha fuga era pra minha avó. Quando eu brigava com a minha mãe... Sua mãe já tinha uma vida profissional? Sempre, sempre. Então assim, minha mãe sempre foi uma profissional que trabalhou fora de casa e a gente ficou com alguma ajudante, alguém ali que cuidava dos filhos. Meu pai saiu de casa, né? A gente perdeu um pouco o contato. E eu fiquei cuidando do meu irmão, né? E você tinha a Lívia? Eu tinha a Lívia. E a Lívia era muito nova. Então, a Lívia não pegou esse momento que eu tava... entender. Não. Então, eu não peguei esse momento... Ela não pegou esse momento que eu estava passando, porque eu já tinha 15 anos. A gente tem 2 anos e meio de diferença. Faz toda a diferença. Ela era muito criancinha e meu irmão tinha acabado de nascer. E ver o meu irmão daquele meio que largado, assim, que foi como... Ficou, né? Não tem jeito. Aquilo cortou meu coração. Então, eu tive que ser mãe dele. E depois, mais pra frente, a gente teve que passar por um processo difícil também de entender qual que era o meu papel na vida dele e ele entender qual era o papel na minha. Porque aí começou a ficar tudo errado. Misturou. E dali a gente teve que entender e colocar os papéis certos nos lugares certos, né? Demorou um tempinho. Mas o que eu queria falar dessa fase da minha conversão, do meu resgate. Depois que aconteceu esse dia, o dia do Senhor na minha vida, eu sabia que eu não ia conseguir sozinha, porque eu não tinha apoio nenhum, não tinha conhecimento, não sabia nem o que era graça. Eu sei que tem pessoas hoje, como líder, né, da igreja, eu entendo, tem pessoas que chegam machucadas de outros ministérios, né? Sim. Passaram por outras religiões, enfim... Eu não sabia, eu não fazia a menor ideia do que era nada. Espiritualmente, totalmente leiga. Totalmente leiga, não sabia absolutamente nada. E depois que eu tive esse encontro verdadeiro ali sozinha no meu lugar, eu falei, o que foi isso? Preciso de alguém para me explicar, para me... E minha avó, apesar dela ser uma mulher maravilhosa de Deus, ela não tinha bagagem, assim, não bagagem, vamos dizer assim, ela não tinha... Estrutura espiritual, conhecimento naquele momento para também... suprir essa lacuna. Isso, perfeito. E aí, o que aconteceu? Eu conheci o Bispo Fê, que eu, né, na época era o Fernando, outro jovem, e a gente se conheceu, na verdade a gente se conhecia desde criança, porque a minha avó frequentava festas que a família dos bispos Rai e Solange estavam, também na época eles eram pastores, só que era criança, tinha 6, 7 Sem anos. Entendimento não, era nada. Criança, cada um pro seu lado. E a gente se conheceu oficialmente numa festa, né? Através das minhas primas, da família. E a gente se apaixonou. Um olhou pra cara do outro, assim, e foi muito... Pra mim, foi uma surpresa muito grande pelo meu histórico de vida, pelo meu... Até o mundo que eu vivia, muito diferente dele, muito longe, assim. Eu olhava pra ele e falei, filho de pastora? O que é pastora? Eu não fazia a menor ideia do que era ser pastora, né? E aí, daquele dia... em diante, Deus ali brotou algo nos nossos corações e foi simultâneo. Não foi uma coisa assim... Começou com um e o outro não, foi junto. Foi junto. E óbvio que hoje eu entendo o que aconteceu naquele dia, mas com 15 anos, recém-chegada na igreja, eu não fazia a menor ideia. Aí Deus foi, né, trabalhando nas nossas vidas e aí o Fernando falou, olha, eu gosto muito de você, eu quero namorar com você. Ele foi cara de pau, assim. Foi cara de pau. Só que eu preciso falar pra minha mãe, pra minha família. E pra mim aquilo era muito doido, que eu falei, gente, como assim? Falar com a mãe já? Mas tá tão sério assim? Exatamente, sabe? Pra mim era uma coisa assim muito longe da minha realidade. Eu falei, mas eu não vou falar pra minha mãe que eu tô namorando com você. Sabe? Eu não tinha nem essa relação muito forte com a minha mãe.
E para encurtar a história, porque hoje eu não vou contar a minha história com o Bispo Fê, se um dia quiser deixar uma parte 2 aí... Não, nós vamos fazer o seguinte, o primeiro episódio, você sabe que o primeiro episódio do Debate Papo foi feito com o Bispo Fernando, ele abriu... Ele foi quem abriu aqui o estúdio, inaugurou do nosso Debate Papo. E o último do ano, não sei se você sabia, vai ser feito com ele e com a esposa dele. Pronto, que sou eu. É você. No caso, não sei se você sabia. Vai ser feito, então você que está aí assistindo, a semana que vem, o último episódio do ano, é com a família Brant. Então, espero que no próximo episódio ela fale. Então, conte esse segredo aí para nós. Eu acho que precisaria de um episódio só para falar da nossa história, porque foram anos, né? A gente tá junto há 16 anos, então olha você imagina, eu namoro com ele praticamente da idade da sua filha, Ana Laura, né? Foi uma coisa meio fora da curva. E você falando aqui, 15 anos, o relacionamento, isso não, olha, vocês que estão aí com 15 anos, tira isso da cabeça. Agora... Vocês começaram a namorar com 15 anos. Você se converte, começa a namorar. Foi tudo junto e misturado. Você era na sua escola bem comunicativa, interagia. Sim. Aí agora essa Cindy que vai para a escola não é mais aquela Cindy, é uma Cindy crente. E você conseguiu entender isso, gerir isso, suas amizades? Como é que começou? Como foi suas amizades a partir daí? Então, isso é muito interessante falar também. Eu converso muito sobre isso com as jovens, né? E principalmente as recém-chegadas do mundo. Porque as de outro ministério, teoricamente, elas já entendem. Já tem um pouco de entendimento. Mas como eu cheguei do mundo, eu cheguei cheia de amizades. Então, quando eu comecei a namorar com o Bispo Fê, a gente teve muitos problemas e assim... eu precisava decidir o que eu queria, porque ali eu já tinha entendido que eu não podia mais ficar no mundo, mas eu carregava muitos amigos do mundo, que eram amigos que estudaram comigo uma vida inteira, né? Tinha uma consideração de dormir em casa, de dormir na casa deles. E aí o que eu fiz? Eu tentei levar o Fernando na época para eles e deu muito ruim, foi muito ruim, porque o Fernando na época não era nem o Bispo Fê. Ele sempre foi um jovem muito bem certo de quem ele era, muito bem posicionado. E eu nunca entendi isso, porque foram dois mundos que se juntaram ali completamente... diferentes. Era ali... Tinha tudo pra dar errado. Tudo. Não tinha nada pra dar certo, na verdade, né? Mas era Deus, né? Sim, com certeza. E assim, quando... Humanamente falando. Não, né? humanamente falando, não tinha nada pra dar certo. E quando eu comecei a namorar com ele, o que aconteceu? Que era isso que eu queria contar até antes de falar do nosso relacionamento. Eu conheci a mãe dele. E a mãe dele, que a bispa era, né, a nossa saudosa, amada Bispa Solange. Eterna. E assim, não tem como falar da minha história sem falar dela, porque ela fez parte 100% da minha conversão. Da minha conversão, que é assim, era uma Cindy antes e eu virei uma Cindy depois. E ela participou 100% ativamente desse processo na minha vida. De que forma, Cindy? De todas as formas. Ela me adotou emocionalmente, fisicamente, espiritualmente. Então, assim, óbvio, Deus usa muitas pessoas. Um cuidado como uma mãe? Um cuidado como uma mãe. Porque naquela época, naquela hora, eu não tinha a minha mãe. Eu tinha tido uma ruptura com a minha mãe. Sentimentos houve ali... da sua parte nesse momento, se você quiser falar, houve naquela época do divórcio, separação, houve da tua parte um sentimento de revolta, um distanciamento da sua mãe? Total. Aconteceu isso? Aconteceu exatamente isso, porque eu projetei toda a culpa do divórcio na minha mãe. Entendi. Eu projetei. Então, assim, chegou uma época que hoje eu posso falar, obviamente, porque nós já fomos curadas, eu amo a minha mãe, o Senhor restaurou totalmente o nosso relacionamento, então por isso que eu posso falar, eu já venci mãe hoje isso. Uma beach tenista. Uma beach tenista, uma bênção, uma bênção de Deus, assim, o Senhor realmente restaurou. Sabe aquele relacionamento que Deus, só né? Deus pode restaurar? Só a mão do Senhor, né? Foi o meu relacionamento com a minha mãe. Que lindo. Então, assim, hoje eu posso falar porque eu já venci, porque há um tempo atrás eu não podia nem tocar nesse assunto, porque me machucava. Te feria. Me feria, obviamente. A gente só fala com propriedade da forma que você está falando, Cindy, quando realmente o nosso coração ele está em paz em relação a isso. Perfeito. A gente tem cura, tem amor, isso. Né? Tem a restauração. Entendeu, né? Isso também veio o trabalhar de Deus, maturidade, sim, né? Desculpa te cortar, mas não, vai lá. Imagina. E aí, por que eu quero falar da Bispa Solange, né? Que na época ela era pastora e, para mim, não foi só uma mentora espiritual como foi, porque tudo que eu sei hoje sobre Deus, da graça de Deus, sim, eu aprendi com ela. Mas ela me ensinou o que era viver, o que era ser uma mulher, o que era ser uma filha,
o que era ser uma irmã, uma namorada. E foi muito engraçado porque... Valores que você não tinha. Não tinha, apesar de ter sido criada numa família com valores sim, muito perfeito, bem, sim. né, com caráter, estruturado, né? Respeito, mas eu não tinha valores cristãos. Então, por exemplo, vou dar um exemplo assim bem íntimo. Eu mentia muito. Eu tinha... e a mentira se tornou uma verdade na minha vida. E ainda mais depois de todos esses traumas que eu passei, eu mentia pra todo mundo, coitado. Que ali tinha acabado de chegar na minha vida. Então, eu tinha alguns traços da minha personalidade. Eu sempre tive uma personalidade muito forte, colérica. Então, assim, eu sempre fui muito explosiva, egoísta. Eu queria controlar todo mundo. Se a pessoa era minha amiga, eu queria que ela fosse só minha amiga. Sua amiga. Então, assim, eu tinha algumas coisas... Uma carência emocional Isso. que você acabava levando para outras pessoas. Perfeito. Né? E eu não tenho, mas como eu não entendo o que me falta, então, se é minha amiga, é só minha amiga. Exatamente. Né? Então, assim, eu sempre fui assim. E quando eu conheci a Bispa Solange, ela me mostrou que eu era assim. E ela nunca me julgou e nunca me deixou de lado. Porque qual que seria... Hoje eu sou mãe, você é pai. Qual que é o nosso natural? Se a gente entra uma pessoa para nossa família, a gente quer que a pessoa chegue perfeita. A gente quer preservar os nossos, né? Eu posso falar isso que eu tenho hoje meu filho casado. E quando a Mel, que eu chamo de filha, veio para a nossa vida, a gente quer realmente alguém que você fala que vai fazer bem para o seu filho, que vai te amar. E realmente a gente sempre espera alguém que esteja pronto, né? A gente quer dar aprovação, né? Senão a gente não quer dar, senão a gente não aprova. Isso. Né? E o que chegou na vida do filho da Bispa Solange, o caçula? Uma doida. Uau! Isso é muito sério, gente. É muito forte, sério. Né? Ó, você que está assistindo aí, às vezes... É o que eu tô falando, isso aqui é a vida real, sem fantasia, sem maquiagem, sem, né? Poxa, obrigado por compartilhar isso aí com a gente, isso é muito forte. É forte porque, assim, a gente às vezes quer ser Deus na vida das pessoas e, assim, o trabalhar de Deus, ele é num nível que não é humano. Então, quando chega uma pessoa totalmente desestabilizada, desestruturada, com uma família destruída, hoje eu sou pastora, sou bispa, tenho filhos... Qual que seria o natural? Pelo amor de Deus, tira essa pessoa daqui. E ela teve uma sensibilidade, um entendimento tão sobrenatural. Né? Um cuidado de mãe, total, empatia. Total. Que assim, não sei se eu teria, mas ela teve comigo. E ela me adotou de uma forma que ao invés dela falar, Fernando, tira essa menina daqui, não tem nada a ver com a nossa família, porque não tinha mesmo. A família dela é o contrário, é do avesso. Ela me adotou. Muito forte isso. Ela me adotou, em todas as áreas da minha vida, né? Em todas as 3 áreas da minha vida, espiritual, emocional, física. E ela falou, né? Creio que por uma inspiração de Deus, falou, não, eu vou cuidar dessa menina. Uau. Eu preciso mostrar para ela o que é. Ela viu algo que Deus mostrou para ela deve ter visto o amor que o filho dela tinha. Sim. E é importante a gente ver isso, né? Se o meu filho ama essa menina, se eu creio que Deus pode fazer, então por que eu não vou investir? Né? Isso para nós é uma lição muito grande, né? Faz parte desse legado dela e é uma lição para a gente pensar. O que você falou aqui é muito, muito forte. Eu não sei se eu agiria dessa forma. E é verdade, às vezes nós buscamos a perfeição, nós não queremos quem nos machuque ou quem machuque os nossos, né? Sim. Quem nós amamos. E aí ela ter feito isso foi realmente... Não, foi assim... extraordinário. Foi um divisor de águas na minha vida, porque ali ela viu que eu precisava de alguém. Foi o afeto além do materno, no caso da tua avó. Sim. Foi talvez a primeira vez, Cindy, que você recebe um amor de verdade, de alguém que você não poderia oferecer nada em troca, a pessoa... Perfeito. Chegou uma época, o Bispo Fê, sempre quando a gente lembra isso, até me emociono, né? Chegou uma época que eu falava pra ela assim, me adota, posso morar na sua casa? Olha só. Eu falei isso pra ela várias vezes e ela falava, Cindy, para de falar isso, porque eu vou ter problema com a sua mãe. E vai parecer que eu tô fazendo alguma coisa. Né? E ela falou, pelo amor de Deus, não fala mais isso. Eu falei, eu quero vir morar na sua casa. Na sua casa, eu sinto uma paz tão grande que eu nunca senti na minha vida. E assim, eu olhava pra ela, pra família dela... Vocês tinham uma conexão muito forte, muito forte. E assim, eu olhava pra ela, pra família dela, né? Pro Bispo Rai, pros meninos, né? Que, enfim. E eu falava, me emocionei aqui, me emocionei. E eu falava, existe o primeiro programa, né? Acho que eu fico assim. Mas me emocionei. Eu só falo isso sem chorar hoje, de verdade, porque...
foram tantas experiências já que, assim, eu me emociono, mas, assim, é muito forte, é muito profundo. É muito forte para quem viveu isso, né? Você falar, me adota, isso é muito forte, muito né? forte. Eu quero pertencer, eu preciso ser resgatada, eu preciso ser cuidada, né? E ela viu esse desespero, né? Esse pedido de socorro, talvez não muitas vezes falado, porque como eu sempre fui muito fechada, sempre sofri muito sozinha. E ela viu, Deus ali mostrou, falou, ó, vou te dar essa missão para cuidar dessa moça, porque ela precisa de uma referência. E eu olhava para eles e eu falava assim, eu quero ter uma família perfeita como vocês têm. E ela falava para mim, a minha família não é perfeita, a minha família é feliz, porque nós temos Jesus. Amém. E é isso que eu vou te mostrar a partir de agora, porque você não conhece Jesus. Porque essa é a utopia, né? A família perfeita, né? As pessoas acham que a família perfeita é do comercial da margarina, né? Mas e não, na verdade não. A gente tem dificuldades em casa, muitas vezes tem ali as conversas difíceis, muitas vezes há ajustes que precisam ser feitos. Nem tudo vai se encaixar perfeitamente, mas o elo que nos une, Jesus, né? O amor, o respeito. E a nossa felicidade é exatamente essa, né? Isso. E a superação, aprender a superar. Então, ela tinha essa consciência. Tinha. Né? E aí, quando hoje, né, a gente fala... como eu falei, eu fui de uma família que sempre foi muito bem, por exemplo, financeiramente. E a gente vê hoje muitas pessoas sofrendo financeiramente. Eu falo, gente, financeiramente não é nada. Quando você tem Jesus... Meus pais se divorciaram por conta do financeiro. E financeiramente estava tudo bem, mas e o resto? Então as pessoas confundem em ter tudo, só que não tem nada. É que, na verdade, Cindy, a gente parte de um princípio que o brasileiro, de uma forma geral, a nossa dignidade ela é afrontada financeiramente falando, né? Nós temos pessoas, talvez, assistindo a gente agora, que a realidade delas financeira é precária, é difícil. A pessoa... E às vezes a gente pauta a nossa vida pensando assim, é importante falar sobre isso. Sim. Se eu tivesse uma casa melhor, se eu tivesse isso, eu seria feliz. Quando na verdade a gente vê pessoas com uma situação financeira extremamente confortável e destruídos. E não tem nada. E você vê pessoas às vezes com muito pouco, né, caminhando na praia, chupando aqui que a gente chama, não sei se você conhece o chup-chup, no Rio de Janeiro chama sacolé, geladinho, não sei o nome daquilo. Sim. Não lembro o nome agora, cada lugar tem um nome. E as pessoas são felizes, mas são felizes porque tem Jesus, porque se dedicaram umas às outras, se dedicaram a amar, a se respeitar, né? E foi isso que eu encontrei neles. Porque financeiramente ali nunca me faltou nada. Mas eu olhava para eles, né? Eles que eu digo, a família Brant, né? Através do meu namorado, na época que eu ia na casa deles. Era algo assim, simples, singelo, não tinha muito... Gramu. Não tinha muito glamour, né? Era uma coisa assim tão simples, mas aquilo tocava assim lá dentro, sabe? Era uma coisa que eu falava, é isso que eu quero. Como que eu faço? Eu falava pra ela, como que eu faço pra conseguir isso? Aí ela falava, então agora vem aqui. Vem cá que eu vou te mostrar. É um processo doloroso, é um processo que você vai ter que querer muito, você vai ter que se dedicar, porque é o que eu falei, o bastidor ninguém vê. É verdade. Vê hoje em dia uma família bem alicerçada, meu marido, meus filhos. Ah, é fácil, é porque ela é bispa, porque ela é pastora. Ah, porque nasceu num berço de ouro. Isso. Ah, porque nunca passou problema, nunca teve dificuldade. E a pessoa não imagina as questões emocionais, assim, de porque jovens com situações como essa, às vezes, não é só questão da droga, não. Às vezes dão cabo da vida. Isso. Às vezes sucumbem, né? Numa situação como essa. E, Cindy, aí você, nesse processo todo, você estudou fora. Sim. E como foi isso? Houve uma ruptura nesse momento, você com fé, você vai... Como é que foi essa transição? essa vai ficar a parte completa para a parte 2 também. Depois a parte 2 você fala, mas dá um spoiler aí para nós. Então, assim, como eu tive uma criação, né, como eu já falei, sempre foi um sonho dos meus pais mandarem os filhos para fora. Então foi algo planejado, projetado, faculdade, tudo certinho, né? O que a gente pensa que é o certo, né? O que a gente deseja, o que a gente deseja. Hoje eu desejo isso para os meus filhos, você Exato. deseja para os seus filhos. Então, assim, sempre foi planejado e programado que eu fosse para fora. Isso sempre foi um desejo do meu coração. Você tinha esse sonho? Sempre. Então, assim, eu fui estudar inglês cedo.
Eu tinha muita curiosidade para aprender, tinha facilidade no inglês, então eu já falava inglês praticamente fluente. E quando eu entrei na faculdade, que foi de arquitetura, né, que foi até por influência da minha mãe, que é arquiteta já há muitos anos, e falava, filha, você tem que ficar com o meu escritório, mas eu não tinha aptidão nenhuma ali. Ali foi uma coisa bem... Vou fazer para agradar a minha mãe, entendeu? Que a gente já tinha, obviamente, resgatado. Mas acaba sendo meio encaminhado, né? Porque a profissão da mãe ou do pai meio que a gente quer direcionar, né? Isso, e já tem ali o caminho das pedras, né? Uma coisa assim já meio... Já tem a estrutura pronta, né? O chão para você pisar. E aí eu fui fazer arquitetura e no primeiro ano dessa faculdade surgiu uma oportunidade de eu trabalhar na Disney. Em Orlando, na Flórida, nos parques e tal. E aí eu fui procurar me inteirar como que era e tive que passar por uma seleção, testemunhei isso na igreja, porque foi 3.000 pessoas, tinha 300 vagas. Eu fui uma das 300 escolhidas, né? Era uma coisa nova, eu não tinha experiência nenhuma, né? Nunca tinha trabalhado ainda, então assim... Também foi um outro marco na minha vida, porque eu tive essa primeira experiência de morar fora, de trabalhar fora, namorando com o Fernando. Então, assim, foi um momento muito difícil para nós, porque de 15 para 18 anos... Ele não ficou... Ele ficou meio chateado, enciumado? Ficou bem enciumado, mas assim, como eu fui uma pessoa sempre... Eu tô perguntando, eu não sabia. Ficou? Sim, a gente teve... Eu também ficaria. Lógico. Eu entendo ele. Lógico. Eu também ficaria. Aliás, não ficaria, não. Eu acho que eu não deixaria. Então. Ele quis não deixar, mas assim... Mas não teve jeito. Eu sou uma mulher determinada. Sempre fui. Então, assim, tudo que eu projetei, eu fiz. Eu executei. Já designado para fazer. Naturalmente, assim, da minha essência. Quando eu projeto uma coisa... Hoje, obviamente, eu dou total soberania ao Senhor. Lógico. Mas antes, ainda quando eu ainda estava no processo... Né? Era... eu vou. É meu braço, né? Eu vou conseguir... E consegui, e a gente teve, obviamente, uma ruptura ali. Até quando eu voltei, como eu deslumbrei muito com esse intercâmbio. Voltou com a cabeça... Voltei com a cabeça... nas nuvens. Nas nuvens e quero voltar, né? A minha intenção Essa é minha vida. Isso. Quero viver lá, quero morar lá. Isso. E por Deus, eu não fui embora de volta, porque eu tentei outras vezes, fui inclusive... estudar em Boston para fazer uma prova, para fazer minha faculdade, e Deus realmente não permitiu. Fechou as portas. Fechou. Ali, hoje eu entendo que Deus fechou as portas. Deus permitiu para realizar o sonho, para te mostrar, mas agora vem para cá que o que eu tenho para você não é isso. E aí, depois que eu fiz até esse segundo intercâmbio para Boston, que eu já era um pouquinho mais velha, tinha 22 anos, né? A gente casou com 24. Eu comecei a entender o que Deus tinha para minha vida, porque eu demorei muitos anos. Eu entendo que eu precisei passar por isso. Porque eu só tinha 15, você entende? Sim. Então não era uma coisa assim... Pra que não gerasse também uma frustração. Eu não tentei, eu não fiz. Isso. E aí você vivesse o restante da vida sempre se culpando, pensando como teria sido, né? E eu acho muito legal, porque como a Bispa Solange acabou virando a minha mãe, nesse sentido de me direcionar, ela nunca falou pra mim, não faz. Não vá. Não vá. Então, ela sempre teve muita sabedoria, porque justamente, né, eu não sei se... Hoje eu entendo que talvez ela já sabia qual seria o nosso destino, né? Mas, espiritualmente falando, óbvio, mas ela nunca falou, não vai, não faz, porque ela sabia que eu ia ser uma pessoa frustrada. E Deus sempre me autorizou a fazer... Eu realizei todos os meus sonhos humanos, adolescentes, fiz tudo. Hoje, se eu falar pra você, falta alguma coisa, não falta nada. Olha que Porque eu entendo que para onde a gente chegou hoje, e a gente pode falar até um pouquinho agora sobre esse novo momento, o ministério, eu precisava realizar esses meus sonhos. Então, eu sou uma pessoa extremamente realizada. Eu fiz tudo que eu queria fazer. Eu viajei, eu morei. Eu queria ter uma experiência muito pessoal, particular, que eu vou abrir aqui, né? Eu queria morar na casa de uma família americana. Eu coloquei isso na minha cabeça. Era o seu objetivo. Era o meu sonho. Como foi isso? Foi muito legal, assim, foi diferente. Eu tenho esse negócio com outras culturas, eu gosto de estar dentro da cultura, eu quero entender o que aquela pessoa está pensando, como que ela vive, como ela come, como que ela lava. A dona lá da casa não deixava a gente lavar a louça com bucha, tinha que colocar direto na máquina de lavar, e eu achava aquilo um nojo, que eu falava, mas tem que dar uma lavadinha lá. Não pode. Então, assim, pra mim... foram experiências que me moldaram a ser quem eu sou hoje também, sabe? Eu entendo que Deus permitiu eu passar por Mas com certeza. Vários lugares. Visualizar coisas que hoje contribuem para o meu ministério. Com certeza, eu ia falar isso, exatamente. Então, assim, Deus é muito bom.
Deus é olha, são histórias aí tão extraordinárias, coisas tão íntimas, mas Sim. muito gostosas também de ouvir, né? Eu sei para as pessoas que estão ouvindo, para perceberem, né, que assim, o que eu quero que as pessoas entendam quando a gente faz esses bate-papos falando desses assuntos, o nosso lado humano, esse aspecto de que assim, não há problema nenhum em você sonhar, não há problema nenhum em você passar por algumas frustrações. Sim. É bom quando você realiza, mas também é bom quando algo não acontece, como você falou. Eu realizei tudo, mas eu tentei de novo, fui prestar uma prova. Não foi, as coisas não aconteceram. E aí a gente depois hoje olha para trás e entender que foi um desígnio de Deus, um propósito, né, do Senhor. Né? Maior. E sabe, eu vou também abrir, né? Já que hoje estou contando tudo da minha vida. Fala tudo. Para as pessoas entenderem como a gente tem que estar sensível e aos sinais do Senhor. Porque qual que é a nossa humanidade? Deus não está falando comigo. Deus não me ama, Deus me abandonou. E quando eu fui fazer essa prova lá em Boston, o que aconteceu? Para ser assim, para não ficar dúvidas que não era para eu ficar lá. Eu tive uma infecção na minha pálpebra, eu tive um abscesso, eu tive que ir para o hospital. Eu fiquei a cada 3 dias indo em um hospital público em Massachusetts, num lugar que eu nunca tinha ido na minha vida, tentar explicar. O médico achava que eu tinha sido picada por abelha. Como é que eu ia explicar para ele que eu não fazia a menor ideia do que era? Que eu tava tendo um abscesso no meu olho, então ele tinha que abrir, assim, bem delicadamente, drenar aquele abscesso. Uau. E a cada 3 dias, durante um mês, eu tinha que ir naquele hospital para ele ficar trocando esse dreno. No último... E aí, como Deus é um Deus de detalhes, né? No dia que eu fui embora, eu não consegui fazer a prova, porque eu tive que ir embora, tava até com medo do que ia rolar com aquele meu olho. No dia que eu fui embora, eu entrei no avião, fechou a ferida. Fechou. Cheguei e não tinha nada. Uau! Então, assim, são coisas que hoje eu entendo perfeitamente. Só que na época eu não entendia. E o que eu fiz? Eu questionava, eu reclamava. Então, quando a gente fala de fato que todas as coisas cooperam para o bem, nada tá fugindo do propósito, nada... eu sei que na hora, para mim foi difícil. Eu fiquei questionando, poxa, eu gastei dinheiro, eu vim aqui prestar a prova, eu saí sem a prova, quase perdi um olho. Você conseguiu entender? Naquele momento, não. Naquele momento, não. Naquele momento foi uma frustração. Total. Uma decepção. Total. Uma tristeza. Uma tristeza. Me dediquei tanto para isso. Estudei o mês inteiro. Fiquei 7 horas todo dia na escola estudando para prestar a prova. Não prestei a prova. Só que hoje eu entendo perfeitamente. Eu tava querendo lutar contra uma coisa que... Eu acho que existem coisas que a gente só consegue compreender realmente quando Deus quer nos mostrar. Salomão fala em Eclesiastes 3:1, ele diz assim: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. É isso. E o tempo é de Deus. E às vezes nós queremos, né, dentro da nossa humanidade, a gente quer especular, entender, justificar, falar, arrumar um jeito de descrever a situação. Quando na verdade uma situação como essa, ela só vai poder ser entendida anos depois, tempos depois, né, para você poder realmente falar assim, olha, eu entendi o que Deus tinha para mim. Total. E aí você volta assim, e como fica essa sua relação com a Bispa Solange? Então, quando eu voltei, o que aconteceu? Voltei frustrada. Aí nesse momento, há também um distanciamento dela? Como que ficou essa situação de vocês? Com ela nunca. Não. Meu distanciamento foi com o filho dela, com ela Fernanda. nunca. Com o filho sim, com ela não. Com ela nunca. Ela sempre... esteve presente em todos os momentos. E aí, que é uma outra coisa maravilhosa, gente, que era dela. Isso é muito forte, né? Que ela era mãe, só que naquele momento ela estava sendo mãe do filho dela, mas ela continuava sendo minha mãe. Então é um paradigma que eu falo que a gente quebrou dessa coisa de sogra e nora. Porque tirou totalmente aquela coisa de, ela nunca defendeu o filho dela pra mim, a não ser que ele estivesse certo. Mas quando ele estava errado, ela também mostrava para ele. E quando eu estava errada, eu tinha... como a gente tinha uma conexão muito grande, nunca me ofendia ela me falar quando eu estava errado. E a gente tinha essa relação muito, muito transparente. Então, ela sempre pontuou. E, Cindy, isso está errado. Ai, meu Deus, é verdade. Cindy, não é por aqui. Ai, meu Deus, isso é verdade. E quando eu me distanciei dele e queria meio que mesmo ir embora... Aí ela pegou e falou comigo assim, agora a gente vai ter que ter um papo muito sério, não pelo Fernando, porque... Mas por você. Por você. Então sempre foi por mim. Ela como sogra,
ela sempre cuidou de mim. Ela cuidou de você, né? Cuidou como uma mãe. Isso, não era sogra. Porque se fosse sogra, ela já tinha me mandado correr há muito tempo, sabe? E quando eu voltei de Boston, frustrada, que eu não tinha feito a minha prova, eu tinha 22 anos. O Fernando pegou, né, e também inspirado por Deus, e falou assim, a gente vai ter que decidir a nossa vida, realmente. Porque não vai dar pra ficar nesse vai e volta. Eu quero muito me casar com você, você é a mulher da minha vida. Ele sempre teve isso muito bem muito claro. Eu tinha, só que eu tinha coisas pra fazer primeiro. Você tinha a clareza de que era ele, mas você tinha ainda um monte de sonho de juventude, um monte de coisa. E eu tinha uma outra coisa que também Deus teve que trabalhar no meu coração. Eu tinha medo do ministério. Ah, tá. Então, ao contrário do que muitas... O pessoal, eu falo, né? Tem muita gente que sonha, deslumbra em ser pastora e tal. Eu tinha totalmente o contrário. Não que eu era avessa, mas era um temor tão grande que eu falava, gente, quem sou eu, né? Quem sou eu para chegar aqui e, enfim... De certa forma, até pelas coisas que você passou na vida, você não se sentia apta para aquilo? Não se sentia à altura? Não, de forma... Não, nem preparada. Porque eu pensava, né? Alguém para chegar no nível pastoral tal, é uma pessoa que tem que ter estudado muitos anos, né? Tem que ter... se dedicado a isso. E não era o que eu queria naquele momento. E os seus sonhos eram diferentes. Diferentes. Né? E era muito diferente o meu sonho com os sonhos dele. E aí foi nesse momento, né, que Deus parou tudo ali, usou a vida da bispa Solange, usou a vida da minha avó também, que ela foi um grande instrumento para esse casamento acontecer. E ele falou para mim assim, ou a gente se casa o ano que vem, ou eu vou ter que ver o que eu vou fazer da minha vida. Porque não dá, tá ficando... Insustentável. E tava, porque a gente era muito imaturo, né? Tinha passado já por situações assim, já tava começando a pedalar nesse sentido assim, estamos perdendo tempo. Tava patinando. Tava patinando. E aí, quando eu voltei, a Bispa Solange, muito sábia, falou assim, de agora você vai ter que tomar uma decisão como mulher mesmo. Eu sei que você já passou por todo esse processo, eu sei que vejo Deus em todas essas suas realizações, mas assim... Deus tem algo muito grande para manifestar na sua vida e passa por esse casamento. E eu também não fazia a menor ideia do que era esse grande, né? E agora eu vou fazer uma pergunta. E o casamento? Você te assustava o casamento? Não me assustava o casamento porque eu sempre quis casar, sempre quis ter filhos. Isso foi uma coisa que, assim, desde que eu conheci... Estava nos seus planos. Sempre esteve. A gente já tinha até o nome dos filhos, né? A gente brinca com a história da Kiara. A Kiara já era... Quando eu conheci ele, eu falei, ó... Só vou namorar com você se quando a gente tiver uma filha, ela chamar Kiara. Então a Kiara ele aceitou, não, ele é apaixonadão, caído. Qualquer nome. Se fosse pneu arriado. Se fosse Sadraque, Isaac, Abidinego aí, ia rolar. Ele não era também a oitava maravilha de beleza naquela época. Entendeu? Hoje não, hoje tá melhorzinho, né? Jesus fez uma obra na vida dele também. Enfim... Mas ela falou bem sério comigo, assim, várias vezes durante a minha vida toda, a Bispa Solange falou muito sério comigo. E muitas vezes eu entendi aquilo muito seriamente também. Não levei nunca pra... Não milindrou. Não. Nunca fui do milindre. Sempre fui do papo reto, né? E aí ela falou, você vai ter que decidir. Só que assim, é uma decisão sua. Porque Deus, obviamente, apresentou o caminho de vocês. Espiritualmente eu sei o que Deus tem preparado para a vida do meu filho. E eu sei que você também... Ela já tinha essa clareza? Tinha. Não, talvez a gente não tinha, mas ela já tinha. Espiritualmente, creio que sim. Só que você vai ter que tomar uma decisão. E a decisão você vai ter que juntar os seus sonhos com os sonhos dele. Vocês vão ter que achar aí um ponto em comum, porque cada um tá indo para um lado. E você, como é muito independente, como eu sempre fui, sempre trabalhei, sempre resolvi minhas coisas, você não pode tendenciar muito esse caminho porque você vem de uma família que aconteceu isso. Então, ela pegava... Ela sabia onde te direcionar, isso, onde te conduzir. Isso. E ela, né, eu brinco, ela me chamava de trator, né? Tô abrindo aqui, a primeira vez que eu falar isso, você é um trator. Trator? Você toma cuidado, porque você é um trator, e isso é uma coisa de família, cultural, né? Que você aprendeu, né, com sua família, obviamente. Só que agora você vai ter que entender o que Deus tem pra sua vida. Você acha que porque você viu sua mãe independente, trabalhando, ganhando o dinheiro dela, fazendo a vida dela e tal, e você... Sem que você percebesse, você se espelhou. Total. Né? Não, mas eu fui ensinada assim, Ricardo. Na verdade, não foi no subconsciente. Eu fui ensinada. Foi direcionada assim. A ser assim. Você tem que ser uma mulher independente. Não depender de homem, não depender de ninguém. Isso.
Então, assim, depois até que eu me casei, né? E aí a gente pode contar na nosso podcast, eu tive que desconstruir muitas coisas erradas justamente por essa criação que eu tive. Muito, eu imagino. Muito independente, você não precisa de nada, vai lá, resolve tuas coisas. E não é, num casamento e não você é assim. era assim? Eu era assim. Eu vou lá, eu resolvo. Isso. Se tem que ir no banco falar, eu vou. Sempre. Se tem que fazer isso, eu vou fazer. O Bispo Fê conta uma história, ele já trouxe a público, então eu vou contar também, né? Que ele fala que ele virou, né, assim, virou uma chavinha quando eu peguei um carnê de boleto, joguei na cara dele e falei, você é homem, você vai lá e paga. Porque daí chegou uma hora que aconteceu, eu comecei a sofrer. Entendi. Porque aquele peso, eu queria ser o homem e a mulher, e aí eu já tava fazendo os papéis errados. E aí uma vez eu falei, agora chega também, vai lá. E aí começou As coisas aconteceram, entendeu? Também. Então, assim, foram vários processos. É porque eu entendo o seguinte também, para quem tá assistindo, entender isso, né? Um casal jovem, porque eu já tô adiantando. Bom, vocês se casaram. Sim. A maturidade não é a maturidade de hoje, né? A maturidade, ela é menor. Total. Financeiramente, vocês dois não estavam resolvidos. Estavam no processo, ele recém-formado, né? Começando a trabalhar para poder colocar as contas em ordem, quer dizer, tendo que trazer dignidade para a família. E aí talvez a vida que você vivia com a tua mãe não faltava nada, pô, mas agora eu preciso... Então, assim... Tudo isso vocês foram superando juntos, construindo Total. Juntos. Pô, olha que coisa... Por isso que quando as pessoas olham para o nosso relacionamento hoje e veem, de fato, essa construção toda, acha que foi de um dia para a noite. Não é, Só né? que não imaginam cada processo. A gente passou por todos os processos. A gente teve que ser tratado por Deus em todos os processos. Para hoje, e ainda tem coisa, óbvio. Ô, Cine, nesse processo, porque você vem de uma família... estruturada, financeiramente falando. Sim. O Bispo Fernando também vem de uma família estruturada financeiramente falando. Sim. E entre as questões, não vou nem entrar no aspecto, né, da estrutura espiritual, tal, que essa todos sabem. E vocês dois, quando casam, têm um relacionamento, vocês estavam estruturados financeiramente? Eu sim. Você sim. Eu sim. O Fê não. Não. E como é isso? Mais um processo divino, exatamente. Mais um processo de entender. E nesse momento, o que você pensa? Poxa, eu tô bem, eu ganho. Aí gera também pensamentos. Gerou pensamentos e até, falando um pouquinho, da minha vida profissional. Depois que eu voltei da primeira viagem que eu trabalhei na Disney, eu nunca mais parei de trabalhar. Então, eu comecei a ir atrás das minhas coisas, eu me formei em hotelaria. Então eu fui trabalhar dentro dos hotéis, comecei a atender no telefone. Eu sempre gostei de ver o trabalho ali no princípio. No princípio, sabe? Eu queria saber como funcionava desde o começo. Eu não queria... Lógico, eu sempre almejei chegar numa diretoria, numa presidência, mas eu queria saber... Os bastidores, né? Embaixão de fábrica. Eu sempre gostei de bastidores. Minha mãe falava que eu era a amiga dos porteiros, sabe? Porque eu gostava de saber como que aquilo funcionava para chegar num todo. Então eu falei, não tem problema nenhum, vou atender telefone, comecei recepcionista, depois fui subindo, só que foi tudo muito rápido na minha vida. Então assim, quando você fala numa carreira profissional, você pensa em anos, né? 15 anos, 20 anos. A minha vida profissional intensa foram 10 anos que eu passei por todas as áreas, eu fiz tudo, eu cheguei no ápice do que eu queria. Olha só. Então, assim, foi tudo muito rápido. E Deus permitiu que fosse rápido, porque chegou um dia, para encurtar essa história da minha vida profissional, que Deus falou, agora chega. Mas e aí? Aí você chega um dia e você fala, eu vou parar. Foi esse dia do carnê, não? Não, esse dia do carnê foi antes. No dia que eu falei, vou parar, a gente já estava em outro nível. Já era outro momento. Já era um outro momento. Já estava. Não. Aí ele bateu no peito, traz o carnê aqui, que é carnê meu. Vem na minha que é sucesso. Agora sim. Não, é que foi assim, como vários anseios que eu tinha na minha vida desde sempre, um deles sempre foi ser uma profissional de ponta. Isso era algo fechado, porque fui ensinada dessa forma, e era uma coisa que na minha capacidade humana eu sabia que eu tinha potencial, não vou falar que não. Né? Sempre fui comunicativa, lógico, inteligente, sempre falei inglês, então assim, não era uma coisa que eu tinha dificuldade de arrumar emprego. Pelo contrário, eu entrava numa empresa, passava 3 meses, já era promovida. 3 meses. Então assim, foi tudo muito intenso, muito rápido. Só que assim, depois que a gente se casou, foi uma bênção, tal, qualquer hora a gente conta o testemunho. Quando veio o Lorenzo, a minha vida mudou completamente. Eu vou pedir pra você parar pra eu te fazer uma pergunta. Tá bom.
essa Cindy realizada profissional. E essa Cindy que para tudo, porque vem a maternidade e aí vai ter uma nova vida a partir de hoje. Qual Cindy você acha que foi mais realizada? Olha... Não vai me falar, não. Cada uma teve o seu momento. Mas que assim, a maternidade eu acho que é o auge. Foi o auge. Foi o auge. Não tem como... eu não sei, né? Hoje em dia a gente escuta uma voz tão mentirosa e mundana e errada que não é pra ter filho. Não tenha medo de falar. Pode falar. Não, eu não tenho medo. Eu falo mesmo. Tenha medo, não. Não tenho medo. Solta o trator. Que eu convivi com muitas mulheres profissionais, diretoras, ponta, melhores salários, que não tinham filhos e falavam que elas eram muito bem realizadas e eu sabia Era que... frustradas. No fundo eu sabia. Acaba acontecendo essa ausência da realização da mulher, né? Isso. Há quem não queira, e eu, tudo bem, eu respeito. Não, respeito, né? Também. Mas assim, eu te perguntei porque eu vi aqui, seu olho brilhou quando você falou do Lourenço. Deixa eu fazer uma pergunta. Porque a gente convive e vê você como mãe, né? Como você cuida dos seus filhos, tanto do Lorenzo como da Kiara, o Fê, um super pai, né? E ele posta lá, e eu sei que aquilo não é fake, não. É jogando bola, é estar junto. É vida real. É vida real, né? É a história real, de fato, né? Então, assim, a gente vê que nós temos muitas fases boas de realização. Sim. Mas eu falo que tem uma fase que ela é superior a todas as outras, né? Que eu acho que ela é a coroa, ela é a vitória. Eu vou trazer aqui para o futebol, né? O Messi ganhou tudo na vida dele, né? Mas quando ele ganhou, acho que essa semana, o Mundial, a taça, né? Eu acho que foi o ápice da carreira dele. Eu acho que chega um momento que, assim, tudo se torna irrelevante quando você chega no ápice daquilo que você realmente... O meu sonho maior e eu realizei, né? Perfeito. Concordo 100% com tudo que você falou. O auge da minha vida, né, como pessoa, como mulher, foi o dia que eu me tornei mãe. Assim, não tem nada que pague, nada que se compare o dia que eu peguei o Lorenzo ali na minha mão e falei, meu Deus, é meu filho. Então, assim, hoje a gente fala, né, eu não lembro como era a minha vida antes de ter o Lorenzo, que foi o nosso primeiro filho, né? Não lembro, primeiro que eu não me reconheço... É uma página virada, parece, né? Eu não me reconheço e não me lembro. E não tem nada que me faça sentir saudade do que... Lógico, tem os desafios da maternidade. Se que a gente for falar... Isso aí dá 3 podcasts. Dos desafios da maternidade, todos. Passei por todos. Mas, assim, não tem nada que se compare a essa minha fase como mãe. Para mim foi o auge da minha realização pessoal como mulher, enfim, como ser humano. Só que o que acontece? Nessa fase eu tive que tomar uma decisão também, porque eu cuidava de tudo, né, da minha vida, da minha profissão. Trabalhava, o Lorenzo nasceu e eu continuei trabalhando. Você continuou trabalhando? Porque eu trabalhava numa empresa. Então, tirei minha licença lá. Normal, só que aí eu voltei a trabalhar, passou um mês, eu entrei numa crise existencial, porque na minha cabeça eu falei, eu tô abandonando meu filho, e ele tinha 6 meses. E aí eu decidi sair, olha só como a vida ela é uma montanha-russa. Montanha-russa. Aí eu decidi sair, conversei com o Bispo Fê, que ainda não tava bem financeiramente, né, tava se estruturando. Tava melhor, mas ainda pra um filho, né, pra ter um filho ainda tava difícil. Vou sair porque agora o bicho pegou aqui e eu quero ficar com meu filho. Passou mais um ano, de novo entrei em parafuso. Porque daí ele cresceu um pouquinho mais. Aí você queria voltar a trabalhar. Queria voltar a trabalhar, porque eu falei, não, eu com tudo isso, com potencial, eu quero criar meu filho, a gente quer dar a melhor escola. Aí você começa a projetar coisas que precisa de dinheiro, não tem como. E eu falei, eu vou voltar a trabalhar. E voltei, coloquei o menino na escola com 1 ano e meio e voltei a trabalhar. E agora eu falei, agora eu não paro mais de trabalhar. De novo, voltei para aquele... O trator voltou. O trator voltou. E é engraçado, né? Nossa, e aí eu vi muita... Porque foi a fase final, né? Vou finalizar aqui com essa parte da profissão, da minha vida profissional. Foi a minha fase final para entender o que Deus queria comigo. Porque olha só, ó, quantos anos passaram, quantas fases da minha vida eu te contei aqui. Essa foi o fechamento de um novo ciclo, para a abertura de um novo ciclo que eu entendo que é o que eu tô vivendo hoje. Aí voltei a trabalhar, quando o Lorenzo tinha uns 3 anos, uns 2 anos e meio, logo que ele entrou na escola, eu e o Bispo Fê, a gente teve mais uma desavença.
que era tipo assim, do jeito que tá, não dá mais. Porque eu entrei numa empresa, fui convidada para trabalhar numa empresa. E assim, em 6 meses, eu bati todas as metas, os recordes, eu tava lá em cima. Tava no ápice. Tava no ápice, só que eu não voltava para casa quase. Eu saía de casa às 7 horas da manhã e voltava meia-noite, 1h da manhã, porque eu atendia clientes. Você era workaholic, não? Total. E esse foi o ápice que eu pensei. Agora eu virei mãe, vou dar uma sossegada, né, tal. Não, foi o oposto. Ali eu senti Porque aí o gatilho, ele virou assim, eu quero ajudar o meu marido, eu quero dar o melhor para o meu filho, sim, e eu tenho um motivo, e o motivo ele é justo, eu estou fazendo... Aí total, você acionou o mesmo gatilho, mas com uma desculpa de que agora a razão é dar o melhor para ele. Isso, quando na verdade o melhor era ter a mãe, né? Porque às vezes... Nada contra, sim, mas às vezes tem a melhor escola, tem o melhor tudo, mas tem a ausência da mãe ou do pai, né? Perfeito. E aí há um desajuste. Né? E era isso que estava começando a acontecer, porque eu estava ali no auge da minha vida profissional, pagando uma pessoa para cuidar da minha casa, pagando a melhor escola, fazendo tudo que financeiramente podia. Mas ausente. Ausente, totalmente ausente. E aí, Deus um dia... Você passou por isso na infância, não? Com a minha mãe? É. Sim. Passou por total. Isso. Repetição de padrão total. Estava repetindo o padrão. Total, porque a minha mãe foi muito ausente, trabalhava muito. Tinha o escritório dela e trabalhava com obra, com construção, não tinha horário. Então a gente foi criada, eu pela minha avó, assim, mas assim, com uma pessoa, né? Uma ajudante. E aí tava tendenciando, tava reproduzindo, e aí não tava ficando bom, porque o meu relacionamento com o meu marido já tava meio assim estremecido, porque a gente não se reconhecia mais, porque eu não encontrava com ele, eu saía, eles estavam dormindo. Aí começa desajuste. Não, tudo. Começa desajuste. Tudo. Aí entra num caminho assim muito perigoso. E aí Deus foi esticando. Chegou uma hora que foi assim, definitivo. Deus falou comigo, com todas as letras, agora chega. Eu deixei você ir, se realizou, nos seus sonhos um dos seus sonhos era ser uma profissional bem-sucedida. Você chegou onde tinha que chegar. Você chegou, você fez tudo. E como diria Salomão, tudo é vaidade, correr atrás do vento. Exato, aí foi aquele... Vai fazer o que eu te chamei agora. Aquela bofetada na cara maravilhosa que a gente toma, e aí caiu a minha ficha e eu falei, eu tô fazendo tudo errado, eu tô ganhando o mundo e perdendo o mais importante. O mais importante. E aí eu saí. Num belo dia eu cheguei lá, no auge, falei pra minha diretora, né, ó, escuta, eu vou sair. Ela, meu Deus, o que aconteceu? Até hoje, acho que ela não entende. Não entende acho que se ela ver esse podcast, talvez ela entenda. Vamos mandar pra ela, qual é o nome dela? Adriana. Adriana, agora você tem a resposta, Adriana. Talvez Adriana, Gabriel. Foi o amor pela família, foi a direção de Deus. Sabe por quê? Porque a gente tava chegando numa fase, e aí até ministerialmente... A gente perde o melhor, o mais precioso. Desculpa te cortar, mas assim, eu vejo pessoas que elas perdem o melhor da vida, o maior tesouro da vida, que é a família, o marido, a esposa, assim, que é realmente o ápice da vida que a pessoa chegou. Sim. Ela troca tudo isso por um prato de lentilha, exatamente, né? Ela troca por algo que ela acha que isso é melhor, isso é superior, quando na verdade não é, né, não Cindy? É. E não tem volta. Não tem volta, é um caminho sem volta. E é um caminho que passa, é um tempo que passa que não recupera. Não volta atrás, né? Não então, tem retorno. Mas desculpa te falar, agora vai lá, tá falando da vida ministerial. Não, então... Aí tava atrapalhando na vida ministerial? Tava, porque assim, a gente já tava num... Você já tinha algumas funções na igreja? Tinha, muitas funções. Já tinha assumido toda a parte de eventos, a parte de bastidor, de voluntários, tudo aquilo que Deus já tinha me direcionado a fazer, sempre fiz. Só que assim, é aquele incômodo espiritual, por isso que eu tô falando, Deus fala o tempo todo, a gente que não quer... Às vezes a gente acha que... A gente finge que não tá ouvindo, né? A gente finge que não tá ouvindo. E assim, Deus já tava falando, tá errado, não tá bom, não vai dar bom... E eu ainda tentei dar uma insistida, só que com Deus também. Quando ele fala chega, chega. Então, assim, ele é espada muito que... Claro, muito né? claro, muito cortou. Claro. E aí eu fui me desligar da empresa. Eles não entenderam nada, até porque eu não abri a minha vida particular lá dentro. Lógico. Ninguém sabia quem eu era, né? Vê Instagram, essas coisas, mas não sabia que eu era... Eu já era bispa, já era pastora. E aí me desliguei e falei, tá bom, Deus, eu vou chega do profissional, já entendi, já me realizei, obrigada, Senhor, agradeci, porque tudo, eu agradeci a Deus, obviamente, porque eu sabia que vinha dele. Mas e agora? Porque a minha parte financeira vai faltar, mas mais do que o financeiro, nem o financeiro me assombrava tanto. Era você. O que eu vou fazer? O que sobrou de mim.
quem que é a Cindy, né? Então eu cheguei nesse momento da minha vida. Porque a Cindy era aquela. Isso, a Cindy era aquela. Até então, né? Até então, sim. Mãe do Lorenzo, né? Esposa do Fernando, bispa, pastora da igreja, mas eu via que Deus me queria por inteiro, sabe? Ele chegou uma hora que ele falou assim, não te divido mais. Não era como diz Ezequiel, não era mais no tornozelo, nem na canela, nem na lombar, era nado, né? Era uma imersão, isso. Era uma vida mais íntima. Ele queria a preparação para... Você falando isso, e uma vez eu vi a bispa falando, do bispo Fernando. Eu sempre falo, conversas de aeroporto. E ela falou uma vez para mim, a bispa Ioane vai lembrar disso, está aqui no estúdio. No estúdio, aqui no staff. Ela falou assim, com o Fê, foi tudo muito rápido, muito prematuro, ele foi sendo preparado muito rápido, né? Total. E você falando isso, eu vi que também na sua vida foi tudo muito prematuro, né? Não foi só na vida dele. Então, Deus foi permitindo vocês viverem experiências, foi preparando várias coisas para culminar num momento em que todos nós não esperávamos, né? Perfeito. Que é o momento de vocês assumirem uma das maiores responsabilidades que eu posso falar em termos ministeriais, né? Que um casal, um ser humano pode assumir, sim, que é o pastoreio, né? Porque quando você é um copastor, eu falo que o copastor ele tem as costas largas, né? Porque você tem ali o seu líder e ele é o líder. Tem a quem recorrer, né? Você vai pôr a cabeça naquele ombro. Sim. E hoje a cabeça, né? São colocadas as cabeças no ombro de vocês. Então, sim, Deus veio moldando, né? Assim, sim. Então, assim, não só o bispo Fernando que teve esse processo de amadurecimento precoce, mas também de várias experiências que ele passou, né? Você também passou por isso. Passei por todas. E hoje, quando a gente conversa, né? Eu e o bispo Fê, assim, a gente tem uma sincronia, uma sintonia muito grande. E nós somos totalmente transparentes, assim, não tem como esconder nada um do outro. E toda vez que a gente senta, né, que dá aqueles 5 minutos, a gente olha para cima e fala, meu Deus, olha tudo que aconteceu. A gente entende que Deus estava todo o tempo em todas as coisas. Sim. Não foi assim um deslize, uma frustração que foi uma marca que você vai levar para o resto da... Não. Tudo foi aprendizado, tudo Verdade. foi experiência. Para hoje a gente chegar, como você falou, né, à frente de um ministério tão bem estruturado quanto é a Cristo Vive São Paulo, com um legado tão extraordinário. Que é o que a gente vai falar um pouquinho na semana que vem, né? Tá. A gente vai falar sobre isso a semana que vem, contando um pouco, né, dessa transição. Porque o bispo Fernando, quando esteve aqui, no nosso primeiro episódio, foi ele que, como eu já disse anteriormente, abriu, né? Foi o nosso primeiro convidado de honra. E ele falou sobre esse processo da transição. E aí, quando a gente fazia as enquetes, várias pessoas colocavam o seu nome e o nome da bispa Renata. Tem que chamar, tem que chamar. E, óbvio, nós fomos esperando, né? Você conseguia ajustar e Deus preparou o momento. E aí a gente calhou de ser o momento certo, porque a gente queria encerrar os últimos episódios falando com vocês. E aí a gente, né? Isso foi um presente de Deus para nós. E dentro de todo esse processo, eu vejo toda essa preparação para vocês assumirem o que eu falei que a gente vai falar, né? De estar à frente de um grande legado, de um grande ministério. Sim. E aí cheios de olhares de todo mundo para ver se vão dar conta, né? Não vou ficar dando spoiler aqui, mas a gente vai falar um pouco sobre isso. Sim. Mas assim, é extraordinário ouvir sua história. Muitas coisas eu não conhecia, né? Assim, fiquei aqui emocionado. Eu acho que foi um dos episódios que eu mais me emocionei, porque eu fiquei aqui imaginando e vendo o rosto da tua mãe, sogra, falando com você, e a gente fica imaginando. Eu não sei quanto tempo nós estamos aí. 1h15. E aí eu queria deixar você agora com as suas considerações finais, o que você quiser falar, de repente alguma coisa que eu não perguntei, que faltou aí, que escapou, conta pra gente. Não, na verdade, acho que como eu já passei por todas as áreas da minha vida, né, desde da minha chegada para Jesus, né, com 15 anos,
Hoje, eu vivo uma nova história, né? Tudo aquilo que, quando eu lembro que tem esse louvor, né? Uma nova história Deus tem pra mim, foi um dos primeiros louvores que eu escutei, né? Eu escutei sobre nova criatura e uma nova história. Era algo que eu falava, o que é isso, né? E hoje, de fato, eu sou uma nova criatura. Eu não sou mais assim de que era lá atrás. E cada vez isso vem testificado mais e sido mais fortalecido no meu coração, porque esses últimos 2 anos que a gente passou também, eu já nem me reconheço mais. Foi um outro processo. Não vai dar para falar hoje, obviamente. Mas... E eu vivo uma nova história, né? Então, quando você falou, vamos falar da sua vida no podcast, eu fiquei meio será que eu falo? Não falo? Eu vi o que você falou, mas ainda bem que o trator soltou o trator. Então, porque assim... Porque as pessoas querem conhecer de verdade quem são, né, os líderes, quem é por trás daquela pessoa que está ali no altar, que todo mundo olha e fala, nasceu num berço de ouro, é perfeitinha. Não sabe o que é ter um problema na vida, não sabe o que é passar por uma dificuldade. Exatamente. E aí, hoje, eu acho que você nos trouxe um presente muito grande, conectando a sua história, a história de centenas de milhares de pessoas que podem assistir o nosso podcast hoje, e entender o seguinte, olha a superação, olha o que essa jovem passou para se tornar uma grande mulher, uma grande líder, e olhar com essa perspectiva de que, poxa, Deus fez na vida dela, total. Deus vai fazer na minha. Eu acho que foi você que falou no início. Isso. Deus não faz acepção de pessoas, né? E eu tenho uma postagem que saiu hoje, salvo engano, que o pessoal pegou de uma frase que eu trouxe num culto, que eu falei exatamente isso. Deus não faz acepção de pessoas, Deus faz acepção de atitudes, né? A forma com a qual nós buscamos nos relacionar com Ele. Isso. Então, assim, não há perfeição nas nossas vidas. Nós não somos seres humanos perfeitos. Nós temos falhas, como a Bispa Cindy aqui expôs, né? Poxa, houve momentos de dificuldade, houve aquela encruzilhada da vida, vou ou não vou, foram tomadas de decisões, houve o posicionamento do marido em amor, olha, dessa situação não dá para continuar dessa forma. Sim. Então, assim, são os bastidores de uma família, como a que você tem, mas que quando nós direcionamos isso para debaixo da vontade de Deus, Deus nos honra. Perfeito. Né? Quando a gente coloca isso nas mãos do Senhor, Deus nos direciona. É isso. Né? Então, quando você me convidou e falou, vamos falar um pouquinho sobre a sua vida, e eu pensei, será que eu falo? Será que eu não falo? A nossa vida é para glorificar o nome do Senhor. Exatamente. Então, essa minha história, eu não tenho a menor vergonha de falar sobre ela, e eu não tenho a menor vergonha de mostrar a minha vulnerabilidade e tudo aquilo que eu passei, que eu errei, que eu acertei. Eu falo muito sobre isso quando eu vou até me referir ao meu marido. Errei muito com ele, mas acertei muito com ele também. E assim, foi Deus. Então, tudo que eu tô falando hoje, e eu sei que vai servir para a vida de pessoas que estão nos assistindo, para levar esperança, porque exatamente. Um dia uma mulher, uma pessoa, que no caso foi a saudosa Bispinha Solange, obviamente junto com o Bispo Rai, tudo que eu falei sobre ela... Sim, mas não tenho dúvida. Ele tá por trás, né? Eu tenho um amor, hoje eu estou ao lado dele, então para mim assim, é uma honra tão grande. Verdade. Eu não tenho assim como agradecer a Deus e como honrar melhor o legado que me foi dado, dando o meu melhor e falando daquilo, da verdade, da transformação de vida. A gente sabe que tem pessoas que vivem aí, são superficiais, falam coisas que não vivem. E assim, eu vivo tudo aquilo que eu aprendi, sabe? Eu não tenho problema nenhum de falar que eu errei, mas eu falo com o maior orgulho no mundo... Que você superou tudo isso. Que eu superei, eu errei, só que eu não errei mais... E se tiver que errar, eu vou errar, só que eu não vou errar mais na mesma coisa. E Deus, na minha vida, Ele me deu uma nova história. Então, hoje eu vivo uma história que lá atrás, se eu não tivesse... obviamente, eu entendo hoje sobre a predestinação, eu sei que Deus já tinha algo pré-determinado para a minha vida, só que muitas decisões que eu tomei... também trilharam esse caminho. Culminaram para isso. As suas atitudes culminaram para que você vivesse o propósito de Deus. Isso é fundamental a gente então, entender. Eu não posso só jogar na conta de Deus, assim, Deus sabe o que Ele tem para mim, Não, muitas coisas eu tive que decidir, que me posicionar. Abrir mão, voltar atrás. Isso tá errado. Então, assim... Entender o seu papel no momento mais importante profissionalmente, que assim, além
além da mulher profissional bem-sucedida, há um princípio bíblico para a mulher ser submissa ao marido. E se o seu marido chega naquele momento e fala, olha, não está dando, quer dizer, isso tudo demonstra o quê? A submissão ao Senhor, a palavra, a vida do seu marido, a honra ao ministério dele, né? E hoje você é a coroa de glória na vida dele, do ministério dele, da sua família, né? Do nosso preciosíssimo Bispo Rai, né? Que eu sei que ao lado da Bispa Solange nos trouxeram até aqui esse legado, né? E nos passaram esse bastão, né? E quando eu digo nos, incluindo todas as igrejas, mas em especial vocês hoje, que são os nossos líderes, que estão acima de todos nós, né? O Bispo Fernando como líder de todas as igrejas, líder do nosso ministério em Itanhaém, em Santos, líder também da mesma forma sobre as demais igrejas. Assim, a responsabilidade que vocês têm é muito grande. Verdade. Então é importante as pessoas saberem que vocês foram talhados pelo Senhor, né? Não é aquela situação, caiu de paraquedas, caiu no colo. Óbvio, não há comparação entre Bispa Solange, Bispa Cindy, Bispo Rai e Bispo Fernando. Imagina. É cada um com o seu valor, com o seu chamado, cada um vivendo a sua história, né? Acho que o Bispo Fernando, quando esteve aqui, no início do ano, ele falou isso, né? Moisés tinha uma forma, né? Ele era um líder diferente do que foi Josué. Josué era um homem de batalha, de guerra. Então, assim, a sucessão, ela acontece, mas ela não é igual. Não há um sucessor, porque senão a gente vira uma história de ditadura, né? Aquele sucessor. Não é o ipsis literi, né? Assim, não, é a característica de Deus agora para esse momento da igreja, e vocês são hoje essas pessoas. Né? Não é uma substituição, né? Hoje, com muita maturidade e o trabalhar do Senhor, a gente sabe que nós não estamos substituindo ninguém. Em absoluto. E nem vamos. Não, nunca. E assim, e nem é o desejo do nosso coração. Deus foi muito claro quando ele Deus é muito claro quando ele diz que ele tem um propósito para cada pessoa. É uma sucessão. Ele culmina para o mesmo fim. Mas, assim, para o tempo é necessário outras características, outra forma. E a gente entende isso, e isso traz leveza e paz para o nosso coração. Verdade. Porque, agora falando, né, para a gente finalizar a questão do ministério, foram 2 anos muito duros para a gente chegar agora e entender o que Deus fez. Qual que é o nosso papel nisso? Como eu tenho que me posicionar? Porque é difícil também você pegar algo que já foi construído, algo que as pessoas já se identificam. Só que assim, quando eu entendo que eu sou a Cindy, Deus me criou, Deus me fez dessa forma, e Ele tem algo que passa pela minha vida, acabou a comparação, acabou a baixa autoestima. Então assim, tem coisas que só com a experiência, com a maturidade e permissão do Senhor, a gente consegue se colocar num lugar que a gente tem que se colocar. E a gente sai dessa zona de comparação. Total. É uma coisa que, assim, eu nunca me incluí. Assim, por saber do meu chamado, do que Deus tem para minha vida, eu nunca quis me comparar a ninguém. Eu não acho que há ninguém melhor do que eu, e não acho que há ninguém pior. Eu acho que Deus usa cada um no patamar que precisa ser usado. Então, quando eu vejo um ministério extremamente expoente, grande, gigante, Deus usando aquela pessoa, ela é importante para aquilo que Deus colocou nas mãos dela para fazer. Né? Tanto quanto para o outro ministério pequeno, de bairro, de uma cidade de interior, uma igreja local. Então, a importância é a mesma, porque talvez essa pessoa que está aqui, por mais que ela se conecte com a outra que está lá bem longe, ela vai se conectar de forma, hoje, né, a gente tem, graças a Deus, a internet, mas não na vida diária. E para a vida diária, que é importante, Deus tem os seus ministérios locais, tem as suas igrejas, né? Então, e Deus usa pessoas de várias formas. Imagina se fosse uma pessoa só para dar conta de não tudo. Daria, né? Uma característica. Tem pessoas que se identificam mais com aquela, com essa. Deus é um Deus de multiforme, né? A gente que precisa entender o que Deus tem para nós e fazer bem feito. Sim, eu vejo isso dentro da igreja, até em questão de pregações. Eu tenho uma forma de pregar. Outros pregadores, quando pregam aqui da igreja mesmo, tem um outro formato de pregar, às vezes mais didático, uma forma de aula. E eu mesmo fico, como diria o Bispo Fernando, eu piro. Eu falo, poxa, mas olha que coisa gostosa.
Só que eu tenho um jeito, um outro tem o outro, e isso nos conecta. Isso é muito a precioso. pessoas diferentes o tempo todo, né? Total. É isso. E aí, quando a gente chega nesse momento que a gente está, né, de uma transição que agora é um pouco mais, tá mais sólida agora, né? E a gente entende que cada um tem um lugar, uma posição, a gente pega aquilo que Deus deu pra gente fazer e faz bem feito. E faz de todo o coração. Como que eu posso fazer melhor? Como eu posso ser melhor? Eu não fico olhando pra saber, será que tô fazendo igual? Será que vai ser suficiente? Não, eu vou fazer aquilo que Deus mandou eu fazer e ponto. E vou seguir em frente. Forte. Gente, quanto tempo nós estamos aí de bate-papo? 1h23. Uau, Opa, então vamos chegando. Rendeu, hein? Tem assunto aqui, se deixa, vai para mais de 2 horas de assunto. Bispa, faça aí suas considerações finais, se você assim desejar. Tá bom, quero agradecer mais uma vez esse convite, né? Como eu falei, demorou. Demorou, mas chegou, não foi na hora certa, né? E assim, foi resposta de oração, contei pra você no particular, assim. Deus faz tudo muito certinho. E é um prazer estar aqui com você, família, abençoada, minha amiga Bispione, querida, que já trocamos aqui tantas experiências só nesses dias juntas. Amo muito vocês, a igreja de Itanhaém, todo o meu respeito, né? Eu recebo muito carinho também das ovelhas aqui de Itanhaém, que sei que somos uma grande família. E quero deixar minha vida disponível, como sempre, né? Para, enfim, conversar. Agora que me conhecem um pouquinho mais, sabe o que eu já passei, né? Exatamente. Podem, enfim, continuar me solicitando o que eu puder ajudar, né? Com essas experiências que Deus permitiu que eu passasse para chegar até aqui. Amém. Eu amo muito a Cindy que eu me tornei. Amém. Hoje em dia, né? Falei sobre tantas Cindys, agora no final, cheguei a Cindy... Não sei se é assim de final, mas cada dia... Mas essa versão hoje é que você mais ama. Exatamente, eu mais amo porque eu vejo menos eu. Hoje você eu vejo mais Deus, sabe? É assim de mais realizada. Isso, sou assim de mais realizada porque eu entendi que não é sobre mim, não é sobre os meus gostos, é sobre Deus, Jesus. E agradeço, assim, todas as pessoas que colaboraram para que essa Cindy hoje fosse essa Cindy, né? Então, citei aqui minha avó, Dona Lourdes, citei a minha sogra eterna, querida Bispa Solange, Bispo Rai, meu marido, que é o meu, enfim, o meu porto seguro, tá no dia a dia comigo. Tantas outras pessoas eu podia citar que me ajudaram, colaboraram para que a minha caminhada com Jesus fosse mais leve. E obrigada a vocês também, que estão juntos, são bênçãos na minha vida. Me alimento também de vocês, a gente está sempre juntos, vocês são maravilhosos. É uma alegria. Uma alegria. Uma honra para nós receber você aqui no nosso estúdio do Debate Papo. Quero agradecer também, né, porque nós estamos aqui no ar e dentro do nosso estúdio, e nós temos os nossos patrocinadores que têm nos auxiliado, que é a Petra Construtora, a WSNet e também o Habib's. Sempre a gente conta com essa parceria, sempre o Habib's mandando coisas gostosas aqui pra gente, essa internet de qualidade que a WSNet nos proporciona para levar o nosso debate-papo ao ar, a Petra nos dando suporte aí necessário para a nossa estada no ar, enfim. Louva a Deus pelos nossos patrocinadores, louva a Deus pela sua vida, Bispa Cindy. Amém. Louva a Deus pela vida do Bispo Fernando, essa família, toda a família que nós amamos. Não amamos de agora, é um amor que foi construído ao longo de muitos anos. Verdade. Sou privilegiado de ser padrinho de casamento de vocês, que traz muita dignidade, muita honra para a minha vida. Então, meu muito obrigado, que o Senhor continue honrando. E eu tenho um presente. Sempre... Oba! Adoro presentes. Sempre que vem um convidado ou uma convidada, nós temos um presente. Então, esse aqui é o seu. Muito obrigada. Adoro presentes. Marcar esse momento tão precioso. É uma caneca igual essa. Sim, um oferecimento dos nossos patrocinadores para quando você for tomar o cafezinho da manhã, você lembrar desse momento aqui de debate-papo. Com certeza. A gente vai se despedindo, né? Sai daqui, nessa do meio. Então, vamos dar um tchauzinho para lá. Tchau. Gente, muito obrigado, viu, pela audiência de vocês. A semana que vem tem mais. Só que aí vai ser com esse casal para nós falarmos um pouco sobre família, sobre transição, sobre responsabilidade ministerial, sobre uma porção de coisas que o Senhor nos permitir falar. Então, até a semana que vem. Dá o joinha aí se você não deu o like. Compartilhe esse link com o maior número possível de pessoas para que as pessoas possam depois assistir e espalhar esse conteúdo para várias pessoas. Um beijo no coração de vocês
e até a semana que vem no nosso debate-papo. Tchau!